Existe uma pergunta que assombra muitos de nós homens, mesmo que a gente não admita ali de voz alta. É sempre a pergunta: qual é o meu propósito? Pelo menos essa é uma pergunta, é um questionamento que insiste em assombrar a minha mente ali, porque a gente é ensinado, né? A gente sempre busca em carreiras, em hobbies, em conquistas, mas para muitos a resposta dessa pergunta continua a escapar, como se a gente estivesse a caminhar numa espécie de névoa. E se eu te dissesse que a resposta para a maior questão existencial da vida de um homem não é algo que a gente necessariamente encontra, mas algo que pode nos encontrar? E que essa resposta pode vir na forma de uma pequena pessoa que mal sabe falar, mas que tem o poder de religar o nosso cérebro e reescrever o nosso futuro. Hoje vamos conversar sobre a mudança mais brutal e ao mesmo tempo mais interessante na vida de um homem. Não é necessariamente sobre trocar fraldas, é sobre a chave que vira dentro de nós, uma transformação tão profunda que a própria biologia precisa conspirar para que ela aconteça. Olá, seja muito bem-vindo ao Legado Paterno. Em meus últimos estudos, nas minhas leituras mais recentes, elas me levaram a criar aqui esse roteiro, essa proposta de vídeo. Eu estava buscando entender o que realmente acontece conosco, né, quando nós nos tornamos pais, e por que é que a chegada de um filho parece acionar um reset ali na nossa vida. E eu descobri que a resposta ela é muito mais profunda do que eu imaginava num primeiro momento. Não é somente uma mudança de mentalidade, né? Inicialmente, imaginava-se que basicamente a gente mudava ali um pouco a mentalidade, passava a assumir uma maior responsabilidade, né, de forma ali forçada, passávamos a isso, né, pelo menos para alguns isso é forçado, mas identifiquei que a gente passa por uma atualização no nosso hardware também, né, não é só no mental. E hoje eu queria compartilhar com vocês alguns pilares aí do que eu identifiquei dessa transformação que eu considero mais impressionante, né. O último deles, com toda certeza, sobre como a gente encara ali o tempo e o risco, talvez seja o que mais vai te surpreender. O primeiro pilar dessa mudança passa por algo que a gente, obviamente, não controla. A gente passa por uma atualização biológica mesmo. Eu sempre achei que a decisão de ser um bom pai era simplesmente assim uma questão de força de vontade, né? Simplesmente a pessoa se dedicando muito ali por aquilo. Mas a ciência ela mostra que a natureza também nos dá um empurrão. Há estudos de neuroimagem que revelam que o cérebro de um novo pai passa por uma reorganização. As áreas ligadas ali à empatia, planejamento mais de longo prazo, detecção de perigos, elas ficam muito mais ativas. É como se o cérebro realmente instalasse um novo programa ali no nosso sistema, né? É como se a gente ativasse o modo pai. Eu notei essa diferença mesmo, notei essa diferença crucial na minha vida quando eu tive o meu filho. Eu percebo até hoje, não que antigamente eu fosse alguém descuidado, mas eu notei que eu passo a me preocupar com muito mais detalhes, né? Eu tenho percepções hoje que até me impressionam, como se eu me antecipasse uma possibilidade de um acidente dele, sabe? Para tentar adiantar ali e evitar algum problema maior, né? E essa mudança biológica, ela não é só na nossa cabeça, ela também é no sangue, porque a interação com o nosso filho, os simples atos de colocá-lo no colo, por exemplo, ele libera ocitocina, né, que é o chamado hormônio do vínculo. E, ao mesmo tempo, os nossos níveis de testosterona também tendem a diminuir um pouco. Isso eu achei até interessante. E, na minha opinião, obviamente, isso não nos torna menos homens. Pelo contrário, né? Até porque nada impede que esses níveis aumentem depois. Mas, basicamente, isso é para nos tornar menos propensos a procurar riscos desnecessários e para que a gente fique mais sintonizado com o nosso novo papel, que é o papel de proteção. A gente precisa proteger aquela nova vida, né? Então a gente passa a ser um pouco mais, vou dizer racional, tá? Mas não necessariamente seria essa a palavra, mas a gente fica um pouco mais preocupado e cauteloso, a gente não se arrisca mais tanto pensando, né, nessa nova vida que depende da gente. Isso é a prova de que a paternidade não é só uma construção social, ela é um evento literalmente biológico, né, profundo, ele foi desenhado para nos forçar a evoluir. Mas essa mudança biológica, ela é só o começo. Ela prepara o terreno para a mudança mais importante de todas, que é a que passa pelo nosso propósito de vida como pais. E aí, já aproveitando o gancho, eu já puxo aqui para o segundo pilar, que é a questão da maior estabilidade na nossa deriva existencial.
Muitos de nós, e aí eu me incluo, antes de sermos pais, a gente vive com o sentimento de que sempre falta algo, né? A gente sempre tem uma certa carência para ser atendida em alguns pontos, e um deles é da questão existencial, de ser útil, de ter alguma utilidade. Com isso, a gente tentando preencher esse vazio, a gente sempre persegue metas, né? A gente sempre precisa disso. Sei lá, promoção, né, no trabalho, um carro, uma viagem, renda extra, o que for. E quando a gente alcança esses objetivos, aquele vazio volta, né? Porque a gente não está colocando aquilo como um meio para alcançar um fim. E a gente coloca aqueles objetivos já como o fim por si só. E isso não se sustenta, né? Porque são uns porquês que são muito centrados ali em nós mesmos e depois que você atinge aquele objetivo, você precisa sempre voltar para entender o que é que eu vou fazer agora. Quando um pai assume mesmo o seu papel e entende que que Deus encaminhou ali uma nova vida para que ele o proteja, o crie, né, com honra, mantenha ali tradições, por aí vai, aquele ser novo, né, se torna um porquê mais concreto, o porquê da sua existência, o porquê que você faz tudo o que faz. A vida ela deixa de ser sobre as nossas ambições e ela passa a ser sobre não só as ambições, mas também construir ali como se fosse uma rampa de lançamento para os sonhos de outra pessoa. O propósito ele deixa de ser uma questão somente filosófica, ele passa a ser uma pessoa de carne e osso, algo vivo, né? Algo palpável, que depende de nós. Sem querer romantizar, claro, mas esse é um ato muito nobre, esse ato de se viver para uma outra pessoa, né? Você abdicar de si mesmo. Você abdica de si para dedicar um tempo à vida de uma outra pessoa, né? De um outro ser. E isso nos força a confrontar a nossa própria mortalidade, né? O quão fraco nossa carne, nosso corpo, ela tem um prazo de validade. A pergunta, o que eu vou deixar para trás, ela se torna cada vez mais urgente na nossa cabeça. E a gente percebe que o verdadeiro legado não é o dinheiro na conta, necessariamente, mas os valores e principalmente as memórias e o caráter que nós estamos tentando imprimir naquela pequena vida. Esse vai ser o nosso legado, não só para aquela vida, como para gerações futuras, como para a sociedade que passará a existir a partir daí. E é essa consciência que recalibra completamente a forma como a gente vê o mundo e as decisões que a gente toma a partir dessa nossa vivência. E aí a gente chega ao terceiro pilar, que é a consequência prática de todas essas mudanças, né? Que é a recalibragem da nossa vida. A primeira coisa que muda é a nossa relação com o risco, né? É quase um clichê, mas é a mais pura verdade, que um novo pai, ele, por exemplo, começa a conduzir mais devagar, ele pensa em duas, três, quatro, cinco, 10 vezes antes de entrar numa discussão, no trânsito ali, né, por exemplo. Ele, no geral, ele tende a cuidar mais da saúde, desde que, obviamente, tenha tempo para isso, né? E, e, na minha opinião, isso não está baseado no medo, isso não é necessariamente medo. Na verdade, é uma forma mais pura de coragem, porque ali a gente tem a consciência de que a nossa vida já não nos pertence por inteiro. A nossa segurança é a segurança da nossa família. E nenhum orgulho ferido ou uma adrenalina momentânea ali vale o risco de deixar o nosso filho sem o seu pilar. Todo homem tem a necessidade de morrer por algo maior que ele, digamos assim, né? A gente sempre quer que tenhamos uma existência grandiosa, nesse sentido de que não passemos por essa vida e sejamos só mais um. E a dedicação pela sua família, um ato desse, é realmente muitíssimo nobre e há muitos que encontram nessa filosofia, nesse modo de viver, a razão da sua existência, a razão pela busca dos seus objetivos, o seu norte, a sua bússola ali de vida. A outra grande mudança é como a gente vê o tempo, né? O nosso horizonte ele se expande. Porque o planejamento ele deixa de ser sobre o próximo fim de semana, que muitos solteiros, por exemplo, sem criticar aqui, cada um faz o que quer, mas ficava vivendo ali só de fim de semana em fim de semana, né? Só preocupado com o próximo fim de semana, né? E aí a nossa preocupação passa a ser nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. A gente começa a pensar sobre como será a nossa família, né, nesse período, sobre faculdade, sei lá, nossa primeira casa, a segurança dos nossos filhos quando nós já não estivermos aqui,
Isso é uma preocupação muito considerável mesmo. Então, o futuro ele acaba se tornando real já. E essa visão de longo prazo nos dá a paciência e a disciplina para a gente tomar melhores decisões de vida, decisões que são muito mais inteligentes, né? Porque elas têm um foco, têm um objetivo a se cumprir, a se buscar. Então, a gente acaba tendo um direcionamento de vida. Isso não significa que você não vai ter mais dúvidas do que está fazendo, que você não vai passar por algumas, sei lá, dificuldades existenciais. Isso é inerente do ser humano. A questão é que a gente consegue separar dois momentos, né? Que é o antes e depois de ser pais. E nessa fase no qual a gente passa a ser pai, há essas mudanças e a gente consegue ter um pouco mais de clareza do porquê, né? Do para onde. Então, no final das contas, a chave que vira não é somente um, é um conjunto. Aqui eu citei três, mas eu poderia citar várias. É uma chave biológica que religa o nosso cérebro, é uma chave filosófica que nos traz um propósito, né? É uma chave prática também que nos ensina a viver de forma mais consciente, de forma mais segura. Tenha consciência que a paternidade não nos dá todas as respostas, mas ela ajuda indicando uma direção. Ela nos força a confrontar ali as nossas fraquezas e descobrir uma força que a gente nem sabia que tinha. Ela nos mostra finalmente o caminho de volta para casa, para você tentar se encontrar, para buscar uma melhor versão de você mesmo. Eu digo e repito, aqui não é a perfeição, não é que não haverá mais dificuldades, não haverá mais questões existenciais, dúvidas. Não é isso, o ponto não é esse. A questão é que quando a gente se vê em um ambiente assim muito tortuoso, no qual a gente literalmente está sem direção, não sabe nem para onde começar, a paternidade costuma trazer essa maior claridade para quem aceita esse papel. Pretendo fazer até um vídeo futuro explicando um pouco isso. Que o primeiro passo é literalmente aceitar e entender que você é um pai. E com isso vem novas atitudes, né, novas consequências, novas responsabilidades, mas também vem novas premiações, tá? Eu não romantizo a paternidade, mas também não demonizo. Tudo na vida, seja você, literalmente tudo, cara, você ser pai ou não, você aceitar um emprego ou não, você empreender ou não, em todos, e eu vou repetir, em todos haverá ônus e bônus. Você só tem que escolher qual que você deseja passar. É só isso, a vida basicamente é isso. Você vai sofrer e ter alegrias. Você só tem que escolher quais sofrimentos e quais alegrias você quer. Mas e aí, e você? Você aí pai, né? Qual foi a primeira chave que você sentiu que virou aí quando você se tornou pai? Partilha suas histórias aqui nos comentários. Vou ler todas, né? Vamos lá conversar.